A bolsa não para de cair há mais de 3 meses, o dólar explodiu, o Ibovespa chegou na casa dos 118 mil pontos, com uma queda de mais de 13% em 3 meses. E talvez você esteja se perguntando nesse momento se está na hora de você vender tudo que você tem e comprar dólares, ou se você espera a bolsa cair mais para poder comprar as ações mais barato. Então, para esclarecer um pouco dessas dúvidas que talvez você tenha, eu resolvi trazer esse vídeo aqui hoje e vou falar de dois assuntos principais, tá? Vou comentar um pouco do cenário do Ibovespa para os próximos dias e semanas e também vou mostrar como que foi o desempenho da minha carteira recomendada no ano passado, que se encerrou agora, né? Estou gravando esse vídeo no dia 12 de janeiro de 2025. Vou mostrar um pouco do desempenho da carteira ao longo de 2024 para trazer alguns insights para você aqui hoje, tá bom? Então você está vendo aí na tela o gráfico do Ibovespa e eu resolvi gravar esse vídeo no dia de hoje justamente porque a gente teve mais uma formação daquele padrão da banda de Bollinger que eu tinha falado em junho. Eu fiz um vídeo aqui no canal nessa semana aqui do dia 17 de junho, comentando desse padrão de fundo que ele tinha feito e te mostrei as estatísticas também com relação a esse padrão, né? Naquela época eu comentei que o Ibov poderia subir 14% em até 12 semanas, porque isso eram as estatísticas dos últimos 10 anos. E de fato, o Ibov praticamente atingiu esse alvo, né? Ele subiu, se não me falha a memória, 13%. Exatamente, 13,2% desde aquela formação de fundo, sendo que a expectativa era que ele subisse 14% em 12 semanas. Então, foi praticamente cravado. E depois eu trouxe uma atualização desse cenário em um outro vídeo, comentei bastante lá no meu canal também, lá no meu Instagram, desse segundo padrão que ele tinha feito de topo aqui, né? Então eu vou trazer de novo essas estatísticas, vou mostrar para você alguns insights com relação a isso, tá? Para a gente poder comentar sobre isso. Então esse aqui é o estudo que eu fiz, né, utilizando um pouco de Python para a gente poder calcular as estatísticas médias do Ibovespa toda vez que tem um fechou fora, fechou dentro do gráfico semanal, tá? Então aqui a gente tem todas as incorrências, né, as ocorrências onde tiveram topo e fundo do Ibov, e aqui eu medi quanto que ele sobe e quanto que ele cai quando ele forma um fundo, tá? Ou um topo. Talvez isso aqui seja um pouco complicado de você entender, mas eu vou explicar e você vai ver que é bem simples, tá? Basicamente, esse código de programação que eu fiz aqui, ele basicamente fez um cálculo para mim e eu perguntei o que acontece toda vez que o Ibov no gráfico semanal faz esse padrão do fechou fora, fechou dentro. Quanto que ele sobe em janelas de 4, 8 e 12 semanas. Foi esse o questionamento que eu quis fazer. E aí, para isso, eu construí aquele algoritmo todo para fazer esses cálculos. E eu cheguei nesses valores aqui que você está vendo, tá? Então, toda vez que o Ibovespa faz um topo, ele cai 3% na média em 4 semanas, ou seja, um mês. Em 8 semanas ele cai 5,3%, em 12 semanas ele cai 8%. E quando ele forma um fundo, ele pode subir até 14% na média em 12 semanas. Isso foi o que eu mostrei naquele vídeo lá de junho, né? Tô trazendo novamente essa estatística para você. E foi justamente isso que aconteceu. Então, quando ele faz um padrão de fechou fora, fechou dentro da banda de Bollinger, né? Ou seja, quando ele fecha abaixo de 2 desvios padrão da média de 20 períodos e na semana seguinte ele fecha acima, a gente tem uma marcação de fundo. Quando isso acontece na banda superior, a gente tem uma marcação de topo, né? E aí eu calculei quanto que ele sobe nessas janelas, tá? Então aqui a expectativa, como eu tinha comentado, era que ele subisse 14%, ele subiu 13%. E aqui a expectativa era que ele caísse 8% em 12 semanas, que é o que está mostrando aqui para mim, ó. 8,4% em 12 semanas, toda vez que ele forma um topo, né? Então, se a gente for contar 12 semanas, vai dar até esse candle aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até esse candle aqui. Então a gente pega desse fechamento até a mínima, deu 7,9. Foi praticamente os 8% que eu tinha medido ali, né, nas estatísticas. Então, esse comportamento do Ibovespa, ele é muito forte, é um padrão muito forte que a gente vê que acontece repetidas vezes, né, e toda vez que acontece, ele tende a ter esse comportamento padrão, né? E agora, nessa semana, que está começando amanhã, né? Estou gravando o vídeo no domingo. Aliás, começa hoje, né? A semana começa hoje, o pregão vai abrir amanhã, segunda-feira.
a gente teve mais uma formação de fundo aqui, né? Então percebe que o candle fechou fora da banda de Bollinger e o candle da semana seguinte fechou dentro. Fiz essa regrinha de coloração aqui para o candle ficar verdinho, e aí marcou aqui para mim um fundo, né? O que chama atenção nesse caso, né? Não só esse padrão me chama atenção, como também o fato da gente estar muito próximo da média móvel de 200 períodos, que também é uma média extremamente forte para o mercado brasileiro, respeita demais, não só no Brasil, mas também em outros índices internacionais, a gente vê que essa média de 200 períodos é extremamente confiável. Tá? Então, sempre que o preço toca nela, tende a ter algum tipo de reação da posição contrária. Né? Então, se ela vem de cima para baixo, tende a ter compradores, né? Como é o caso aqui. Né? Então a gente está muito próximo da região desse suporte, né, da média de 200 semanas. A gente está muito próximo também ali do fundo que foi marcado no ano passado, foi a mínima do ano de 2024, né? E a gente tem esse padrão da banda de Bollinger. Tem uma outra coisa também que eu queria comentar, que é esse gráfico aqui. Esse gráfico ele mede basicamente a quantidade de ações que estão em tendência de alta na nossa bolsa de acordo com a média de 50 períodos. Tá? Então eu faço um cálculo das médias móveis de todas as ações do Ibovespa e eu calculo quantas delas estão acima da média e quantas estão abaixo. Tá? E aí a gente plota esse gráfico aqui. Percebe que toda vez que a gente tem uma quantidade muito baixa de ações em tendência de alta, ou seja, a maior parte está em tendência de baixa, e ele se aproxima desses níveis aqui em torno de 20%, a gente costuma marcar um fundo, tá? Se você puxar janelas mais antigas aqui, eu coloquei desde 2023, mas se você puxar janelas bem mais antigas, 10 anos para trás, você vai ver que esse comportamento se repete, né? E isso aqui é um outro ponto bem confiável para a gente dizer que a bolsa provavelmente está muito próximo de um fundo. A última vez que a gente teve essa quantidade de ações tão baixa em tendência de alta foi aqui em 2023, né, que ele permaneceu lateralizado aqui durante algum tempo, e depois teve uma reação muito forte ali, a bolsa subiu bastante, né? Então, se você for analisar aqui os últimos fundos, todos eles coincidiram com a quantidade de ações aqui em tendência de baixa, né? Então, o que esse gráfico está mostrando para você basicamente é o seguinte: sempre que a gente tem a maioria das ações em tendência de baixa, a gente está próximo de um fundo, entendeu? E vice-versa. Então, nesse caso aqui, ó, percentual de ativos acima da média de 50 dias. Ou seja, a gente tem menos de 20% das ações que estão em tendência de alta. A maioria está em tendência de baixa. Isso é um indicador, é um indicativo de que o mercado está sobrevendido. Tá? E o mesmo acontece quando é o contrário, né? Então a gente teve aqui todos esses últimos topos e fundos foram marcados aqui nesse indicador, né? Então teve esse topo aqui, esse fundo que talvez a gente vai marcar agora, teve esse outro fundo aqui também, esse. Claro que o mercado pode permanecer lateralizado durante um tempo, ou continuar caindo, mas quando a gente analisa um pouco mais longo prazo, né, numa janela de algumas semanas ou meses, a gente vê que acaba que é bastante confiável, que também foi um outro topo, né, que coincidiu aqui com esse topo, tá? Então, eu trouxe para você aqui 4 argumentos de que a bolsa, pelo menos o Ibovespa, está muito próximo de chegar no fundo, né? A gente tem a média de 200 semanas, tem esse suporte do último fundo anterior, tem o padrão da banda de Bollinger, que é extremamente forte, muito confiável e que, das últimas vezes que aconteceu, ele respeitou certinho as estatísticas, né? E tem também esse outro gráfico que eu mostrei do percentual de ativos em tendência de baixa, né? Então, todos esses fatores corroboram para a gente dizer que talvez a gente está próximo de um fundo de médio prazo no Ibovespa. Pode ser que o mercado lateralize ali durante um tempo, fique segurando nessa região aqui, depois ele suba, né? É claro que a gente tem que ter um gatilho para o mercado andar, a gente está num cenário muito nebuloso aqui para o Brasil, não quero entrar na parte de política ou de macroeconomia, vou deixar para quem é especialista falar sobre isso, estou aqui trazendo o ponto de vista da análise técnica, tá bom? Então, eu acredito que muito provavelmente a gente está muito próximo do fundo do mercado, tá? Dito isso, vou passar para a segunda parte do vídeo, que é mostrar como que foi o desempenho
da minha carteira, da minha estratégia de carteira de ações, que teve uma performance excelente no ano passado, né? Então aqui eu tô mostrando um spoiler da composição da carteira nas últimas semanas, tá? Todo mundo que é assinante da carteira recebe essa composição aqui dos ativos. E semanalmente eu gravo um vídeo para os assinantes mostrando como que foi o desempenho da carteira na semana, o que esperar para a semana seguinte e quais são os ativos para a gente colocar na carteira na próxima semana. Então essa estratégia ela tem 5 ações, tá? Eu não considero todas as ações da bolsa, eu pego somente empresas de grande valor de mercado, enfim, empresas que são mais relevantes dentro do nosso mercado. E eu aplico uma estratégia de momentum baseado em alguns conceitos que eu aprendi, como por exemplo nesse livro aqui, Quantitativo e Momentum, que é um dos livros que eu me baseei para poder criar essa estratégia, e também me baseei no meu indicador STG, que é um indicador de tendência que serve para a gente medir força do mercado. Então, alguns conceitos para a criação dessa estratégia, que é uma estratégia quant, eu usei com base nesse livro, e também em outros livros que eu li, outros conceitos que eu fui absorvendo de outros lugares, e também do indicador que eu criei, o STG, que eu já falei dele aqui em vários outros vídeos, já falei lá no Instagram também, falo o dia inteiro sobre esse indicador, né? Então, como que foi o resultado da carteira no ano passado? A carteira teve um resultado aí, fechou o ano em 30% de rentabilidade, enquanto que o Ibov caiu 10%. Aqui não está o valor exato, igualzinho no Profit, né? Se você for analisar aqui no Profit, ele está marcando 10,36, aqui está 9,96, porque eu considerei o início do ano no dia 5, tá? Eu sempre considero sexta-feira, todas as sextas-feiras tem o rebalanceamento da carteira, então por isso que não está exato aqui o mesmo valor do Profit, né? O Profit está marcando 10,36, aqui está 9,96, quase a mesma coisa, né? Por causa desse fator ali de alguns dias de diferença. Mas o que importa é isso, né? O desempenho da carteira foi 30% positivo, enquanto que o Ibov caiu 9%. Então a gente abriu um alfa aí de 40% no ano, né? Trouxe aqui algumas outras estatísticas também da estratégia, que é basicamente o seguinte: quando a carteira cai, ela cai na média 1,31%. E quando o Ibov cai, ele cai 1,16%. Ou seja, a gente cai quase a mesma coisa quando a gente tem um desempenho negativo semanal no Ibovespa. Por outro lado, quando o Ibov ou a carteira sobem, a gente sobe na média o dobro, né? Ou seja, quando a carteira sai perdendo, ela perde mais ou menos a mesma coisa do índice, e quando ela ganha o dobro, na média, né? Então isso mostra para mim que a estratégia é extremamente resiliente, né? Foi extremamente resiliente ali em 2024, e isso aqui se repete também nos backtests dos anos anteriores, que eu vou mostrar também daqui a pouco, tá? Então aqui foi o desempenho do semestre na carteira, né? A gente teve 25% de retorno contra menos 4% do índice, uma diferença aí de quase os 30%, né? Isso no primeiro semestre. E no segundo semestre, 6% positivo, enquanto que o Ibov caiu 6%. Tá? Então nas últimas 12 semanas, a carteira caiu 7,46%, o Ibov caiu 9,23%. A gente abre uma diferença ali de 1,78. Então, nesse momento que a gente teve o mercado caindo demais, o índice caiu muito forte, várias ações tendência de baixo, a carteira acabou devolvendo um pouco, né? Mas a gente segurou bastante a performance comparativamente ao Ibovespa, né? Então aqui você pode ver que a queda do Ibov foi muito maior do que a queda que a carteira teve, né? Isso sem falar do resultado sensacional que a gente teve ali, principalmente em agosto e setembro, que foram, se não me falha a memória, os melhores meses da estratégia, né? Vou mostrar aqui também como que foi o resultado do backtest dessa estratégia nos anos anteriores, né? Eu fiz um backtest de 10 anos, e aqui você tem todas as janelas, né? Ano a ano. Percebe que na maioria dos anos a carteira ganhou do Ibov, né? O amarelo aqui é o Ibovespa e o preto é a estratégia, né? Então, aqui, ganhou em 2015, ganhou em 16, empatou em 17, perdeu em 18, ganhou muito em 19, empatou em 20, empatou em 21, ficou um pouquinho negativo em 22 e praticamente empatou
em 23. Lembrando que isso aqui não está contabilizando dividendos não, tá? Não está contabilizando dividendos não. Já esse gráfico aqui está contabilizando dividendos, tá? Então, o resultado da carteira foi muito acima do índice. Nesse ano eu estou extremamente feliz com o resultado dessa carteira. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa para mostrar. Bom, basicamente é isso, né? A carteira ela teve algumas ações que a gente conseguiu acertar uns movimentos muito bacanas, como por exemplo Embraer, que foi um dos ativos que ficou mais tempo na estratégia ao longo de 2024. Embraer, Brasil Foods também foi um papel que ficou bastante tempo na carteira. Embraer, Brasil Foods, VEG, JBS também foram outras ali que o nosso modelo apontou compra. E eu estou extremamente satisfeito com o resultado dessa carteira, porque é uma carteira que eu criei totalmente do zero. Eu pensei na estratégia, eu programei o algoritmo, eu criei o modelo todo do zero, assim, e estou disponibilizando para quem quiser seguir, né? Então eu estou bastante feliz com o resultado, espero que 2025 a gente tenha um resultado ainda melhor. E aqui você está vendo o spoiler de como que foi os ativos das semanas anteriores, né? Percebe aqui que grande parte das semanas a gente teve Embraer dentro da carteira, né? Praticamente todas as semanas, foram pouquíssimas as vezes que ela saiu e acabou voltando depois, né? Então ela não é uma carteira que gira muito, apesar de ser uma carteira semanal, ela normalmente vai trocar uma ação por semana só, as outras 4 ela costuma manter, né? Então essa semana, por exemplo, saiu a VEG e entrou a Petro, todas as outras permaneceram, né? Então é uma estratégia que não gira muito, e na média ela tem um resultado muito melhor do que o Ibov, porque quando ela perde mais ou menos a mesma coisa que o Ibov, e quando ela sobe o dobro, né? Poderia até mostrar para você Sharpe da carteira, várias coisas aqui que eu já calculei, mas nem tem necessidade de mostrar isso nesse momento, posso deixar para um outro vídeo, né? Basta você ver o resultado aqui dos últimos anos, né? Você vê que mesmo nos momentos em que a carteira performou mal, ela ficou muito parecida. O movimento, o price action aqui, né, digamos assim, do gráfico de rentabilidade foi muito parecido com o Ibov. Então ela acaba acompanhando, de certa forma, ela tem uma correlação com o índice, né? Mas ela tende a subir mais quando o mercado está subindo, e quando o mercado está caindo, ela tende a cair menos, né? Justamente porque é uma estratégia de momentum que pega as ações que estão mais fortes, de acordo com uma série de regras, dentre elas o meu indicador STG, que é esse indicador aqui que eu criei e que tem dado resultados muito interessantes para todo mundo, né? Deixa eu apagar essa grade aqui. Então esse é o indicador, o STG, né? Ele mede a força do mercado, mede a tendência, e aí com esse indicador e outras premissas, consegui construir essa estratégia que foi excelente, estou bastante orgulhoso dela e pretendo trazer novos insights aqui ao longo de 2025, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi um vídeo rápido, só para eu comentar algumas coisas, tanto da carteira quanto do Ibov, porque eu não tive muito tempo de gravar conteúdo aqui para o canal nas últimas semanas, acabei deixando esse canal do YouTube um pouco parado por questão de prioridade com outras coisas, mas eu pretendo e prometo para você que em 2025 eu vou trazer bastante conteúdo aqui no canal, vou trazer convidados também para a gente poder esquentar um pouco mais esse canal aqui, trazer mais conteúdo de qualidade sobre o mercado, principalmente sobre análise técnica, para a gente fugir um pouco do óbvio, né? E não ficar fazendo aquelas análises técnicas igual todo mundo, né? Pretendo trazer algumas coisas diferentes, e para isso eu tenho estudado bastante nos últimos meses. Tá bom? Então, é isso. Te vejo no próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, toda aquela coisa que a gente fala sempre. E na descrição do vídeo eu vou deixar também o número do meu WhatsApp para você me chamar, mandar uma mensagem lá se você tiver interesse em seguir a estratégia dessa carteira que eu te mostrei, tá bom? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, até mais.